assim como está diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de pertencer, um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de pertencer, um tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como está diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de pertencer, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de pertencer, o tesouro maior terá. Vem, assim começar, vem para adorar, vem. Graça e paz, irmãos. Amém. Em nome de Jesus, sejam muito bem-vindos. Reabertura dos trabalhos da igreja. Louvado seja o Senhor. Eu queria te convidar para que a gente pudesse abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 90. Salmo de número 90. A gente fazer uma breve leitura do Salmo 90. Salmo de número 90, palavra do Senhor diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo. De eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e com a vigília da noite, como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e cega. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Palavra do Senhor para nós. Antes de dar a palavra para o Ministério de Música, queria te convidar para que a gente fizesse uma oração de louvor, gratidão a Deus, e também apresentar os nossos pecados, as nossas falhas e iniquidades diante dele, porque somente nele conseguimos encontrar justiça e conseguimos ser purificados de todo mal. Oremos. Senhor, nós nesse momento queremos tributar louvores ao Senhor, agradecer ao Senhor por tantas bênçãos, porque de geração em geração Tu és Deus glorioso, soberano e cuidador do Teu povo.
Queremos também, ó Senhor Deus, nessa noite, expressar aqui, ó Pai, a nossa gratidão ao Senhor, porque Tu nos encontraste quando estávamos perdidos e a Tua misericórdia o Senhor entregou a nós por meio de Cristo Jesus, estendendo a nós a destra de comunhão, nos chamando para fazer parte da família do Senhor, filhos de Deus que somos. Nós clamamos, ó Pai, tem misericórdia de nós quando nós falhamos diante de Ti, mesmo tendo a consciência de tão grande graça que recebemos. Nos perdoa, Pai, dos nossos pecados. Apresentamos diante de Ti a nossa consciência, Pai, que por meio do conhecimento da Tua vontade nos acusa e nos revela que somos de fato pecadores. Mas no seio do Senhor, nos Teus braços, ó Pai, nós encontramos descanso, nós encontramos refúgio, porque Tu és Deus, quem pode justificar pecadores, que salva pecadores. Louvado seja o Senhor. Mais uma vez expressamos o nosso louvor a Ti e a nossa gratidão a Ti por tanto bem que o Senhor nos tem feito. Senhor, nos prepara para esse culto, que sejamos abençoados pela Tua palavra e pela Tua presença, que o Espírito do Senhor tenha liberdade de agir no meio de nós, nos capacitando, ó Senhor Deus, para expressar nossa adoração a Ti e também abrindo o nosso coração e a nossa mente para recebermos a palavra do Senhor. Agora, Senhor Deus, aceita a nossa adoração, o nosso culto e o nosso louvor, porque são homens e mulheres de coração quebrantados que se aproximam diante de Ti, reconhecendo a Tua grandeza, para glorificar o nome santo do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Equipe de música. Oh, quão bom e agradável podemos estar aqui reunidos, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Eu convido você para que se coloque de pé e que juntos possamos louvar e engrandecer o nome dEle. Te procuro, Deus.
conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, a tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, a tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Meu coração de ti, pois sem ti não sou nada. Jesus, tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume, Jesus, ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Enche o meu coração de ti, pois sem ti não sou nada. Jesus,
exalar teu perfume. Jesus, ser santo como és, ser puro como és, e amar como me amou, foi naquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Pai querido, nosso coração transborda de alegria em poder te louvar e bendizer o seu santo nome, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus que cuida de nós, cuida do seu povo. É isso, Pai, que nós viemos aqui confessar a nossa gratidão, porque um dia o Senhor usou de sua misericórdia a cada um de nós. O Senhor tem perdoado os nossos pecados, o Senhor tem nos alimentado, o Senhor tem enchido os nossos corações de alegria em ter um Deus zeloso como é o Senhor. Nós queremos, Pai, estar na Tua presença todos os segundos das nossas vidas. Nós queremos, Pai, estar caminhando com o Senhor. Nós queremos, Pai, Te conhecer cada dia mais. Mas para isso é necessário que o Senhor age sempre em nossas vidas. Tenha toda a liberdade, Pai, de quebrantar os nossos corações. Tenha liberdade de agir. Que o Espírito Santo do Senhor esteja cada dia mais sendo fortalecido na Tua palavra. Perdoe, Pai, os meus pecados, perdoe as nossas iniquidades. E muito obrigado mais uma vez por esse louvor que o Senhor mesmo cuidou para que fosse realizado. Aceita, Pai, esse o nosso louvor. Aceita, Pai, a nossa gratidão. Mais uma vez, muito obrigado, Pai. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos com muita gratidão. Amém. Amém. Nós vamos separar em salas hoje? Sim? Amém. Deixa eu chamar as crianças para vir aqui à frente. Na verdade, nossos pré-adolescentes, né? Ah, tem um Tiaguinho ainda. Muito bem, Tiaguinho. O outro está dormindo lá dentro, mas está o Tiaguinho aqui hoje. Vamos orar? Você que vai estar hoje? Então venha orar pelos meninos. Querido Deus, graças te damos, Senhor, pela vida desses pequeninos que estão aqui, ó Deus. Nós te adoramos pela vida deles, pela oportunidade que temos de conviver com eles, de vê-los crescer nos caminhos do Senhor, de vê-los chegar até a pré-adolescência agora. Ó Deus, isso é motivo de muita alegria, de muito louvor, ó Senhor, porque o Senhor nos permite caminhar junto com eles, ensiná-los, estar junto com eles, vendo as bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre a vida deles cada dia. Senhor, quero te pedir que o Senhor nos use como departamento infantil cada vez mais na vida deles, para que nós possamos falar de uma maneira que eles possam compreender, ó Deus, a Tua palavra, os Teus ensinamentos, e que eles nunca venham esquecer dessas aulas, desses dias maravilhosos que passamos juntos, para que eles cresçam no caminho do Senhor e nunca se desviem dele. Ó Deus, que eles se lembrem desses dias, que eles se lembrem da comunhão, que eles se lembrem da Tua casa. Ó Deus, e que nós possamos cada dia mais
ser usados pelo Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, cumprimentar agora também aqueles que nos acompanham pela internet. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Que os irmãos possam também abrir aí as suas Bíblias em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, onde nós vamos meditar do verso 1 até o verso 11. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do verso 1 ao verso 11. Enquanto os irmãos encontram ou acessam, as suas Bíblias aí, eu queria dizer para os irmãos da alegria que nós vivemos nesse final de semana aqui na igreja, quando tivemos a responsabilidade, ou melhor, quando tivemos a possibilidade de abençoar vidas, com mais ou menos 220 cestas básicas, que por meio do presbítero Célio, chegou aqui à disposição da igreja para que a gente pudesse abençoar vidas, e foi maravilhoso. E eu queria pedir aos irmãos, durante essa semana, a gente precisa levantar mais algumas coisas, porque a gente tem mais ou menos uns 20 nomes numa lista de espera. E hoje pela manhã na escola bíblica dominical já tinha uma pessoa aqui na porta, e a gente percebe que enquanto tem muita gente que está por aí usando dessa possibilidade para se beneficiar, até às vezes nem precisa tanto assim, mas a pessoa esteve aqui ontem 2 vezes, esteve aqui hoje pela manhã, a pessoa está precisando mesmo, de fato. E ela deixou o nome dela aqui na lista, essa pessoa que esteve aqui hoje pela manhã. Então queria pedir aos irmãos, se você tem a possibilidade de trazer alguma coisa, traga, disponha, traga aqui para a igreja, para que a gente possa abençoar a vida dessa senhora. Então nós estaremos aqui prontos para ir buscar aonde tiver que se buscar, tá? Os irmãos entrem em contato conosco, ou então com a junta diaconal, com algum presbítero da igreja, para que a gente possa organizar isso. Mas desde já nós já agradecemos demais, porque foram mais ou menos 200 famílias que foram abençoadas, e louvado seja Deus por isso. Tivemos também aqui pela manhã uma manhã de oração realizada pelo Ministério de Casais, e que foi uma bênção, irmãos, uma bênção. Então as próximas reuniões, queria muito, muito mesmo que a igreja, na medida do possível, com segurança, a igreja também estivesse participando. E desde já eu quero dizer para os irmãos que no próximo sábado, pela manhã também, a gente vai ter um curso de capacitação para líderes aqui na igreja. Então se você é líder de qualquer departamento que seja, qualquer um, ok? Você está convidado a participar desse treinamento. Vai começar às 8h30 da manhã, com o café da manhã, e logo depois a gente vai ter um tempo de estudo para a gente se capacitar melhor para servir ao Senhor. Desde já, então, quero convidar os irmãos, se você ocupa algum cargo de liderança na igreja, ou se você pretende fazê-lo, é preciso que você esteja conosco aqui para a gente bater mais um papo e tomar mais um café, assim como foi no último sábado. Amém. Tendo dito isso, penso que os irmãos já encontraram o texto de Romanos capítulo 8, façamos a leitura dele. A palavra do Senhor diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso,
o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E, se alguém não tem Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai nosso, nós nos colocamos diante de Ti com muito temor, ó Pai, e prazer no nosso coração, porque sabemos que somente do Senhor procede palavras de vida. E nós clamamos, ó Pai, que nessa noite o Senhor esteja derramando dessas palavras no nosso coração, aplicando, ó Pai, a Tua verdade em nós, nos revelando, ó Pai, o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor nos deseja, o quanto o Senhor almeja que nós alcancemos as bênçãos que o Senhor tem colocado à nossa disposição. E que esse texto, ó Senhor Deus, continue falando ao nosso coração durante toda a semana, nos mostrando o quanto somos amados pelo Senhor. O quanto, mesmo no caos, mesmo nas dificuldades, na tristeza, na angústia, na depressão, nas lutas, na enfermidade, a gente ainda tem motivo para se regozijar diante de um Deus que diz para nós que não há condenação sobre nenhum de nós. Louvado seja o Senhor, Pai, nos acalenta nesse momento que a Tua palavra está sendo exposta. Tem misericórdia de mim, Deus, e das minhas fraquezas, das minhas falhas, e me use para a honra e glória do nome do Senhor nessa noite. Amém. Amém. Irmãos, eu não sei se vocês são como eu, né? Mas eu vibro com os filmes de mocinho e de bandido. Eu vibro com o filme dos super-heróis. Eu sei como é que vai terminar, todo mundo sabe como vai terminar a história do bonzinho contra o mal. Né? Pelo menos na grande maioria das vezes, né? A fábrica dos filmes hollywoodiana, ela sempre faz com que o mocinho padeça bastante, sofra bastante na mão dos maus, mas no final ele vai ser vitorioso. No final ele encontra esperança, no final ele se liberta de toda a opressão, de todo o castigo. Quem tem aí mais de 40 anos, como eu, né? Se deliciou aí em vendo Rock Balboa, Rambo, né? E a gente lembra que exatamente nesses filmes apresenta essa dinâmica de alguém que é o bonzinho da história e que enfrenta uma grande luta e que padece na mão dos seus inimigos, mas no final sempre acontece alguma coisinha na qual ele sai vitorioso. E eu vibro com isso, mesmo sabendo do final da história, mesmo sabendo que no final vai tudo dar certo, eu vibro com isso. E de alguma forma, guardadas as devidas proporções, a relação entre o capítulo 7 de Romanos e o capítulo 4, ele evidencia exatamente essa dinâmica, de alguém que está tão angustiado diante das suas fraquezas, diante do pecado que move o seu coração, da sua consciência a respeito da lei, do desejo que ele tem de fazer a vontade de Deus, mas que ele percebe nos seus membros, militando uma vontade que é contrária à vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, inclusive, ele chega a emitir, né, um pedido, um clamor a Deus: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Capítulo 7, verso 24. A transição desse capítulo 7 para o capítulo 8 evidencia exatamente essa ideia de alguém que está angustiado, mas que vai encontrar esperança logo depois, no verso 1 até o verso 11 do capítulo 8. É alguém que padeceu, alguém que sofre essa angústia de ter no seu coração duas vontades agindo, uma que leva para a destruição, outra que leva
para honra e glória do nome de Deus, mas que, mesmo contemplando o quão miserável é, encontra esperança num Deus que diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 7, ele mostra essa crise pessoal dele ao contemplar que ele deseja fazer o bem, mas o que ele faz não é o que ele deseja. Existe uma outra vontade dentro dele que leva ele a fazer exatamente o contrário daquilo que a palavra de Deus diz. Então, tendo como base essas palavras de Paulo, o texto que a gente acabou de ler, e o contexto, na qual ele está inserido, eu queria meditar com os irmãos sobre o tema do desespero à esperança. Do desespero à esperança. Meu propósito hoje é entender o que leva Paulo do clamor à explosão de alegria em ouvir ou em dizer que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a primeira verdade que a gente pode entender aqui, que traz esperança para Paulo nesse texto, é contemplar a atitude salvadora de Deus em prol dos pecadores. O verso 1 até o verso 4. Ora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus. Perceba que o autor de tudo isso é Deus, que não encontra e não reside nada nos homens que possa fazer com que as condenações fossem extirpadas, exterminadas, que o pecado fosse aniquilado. Nada no homem, somente Deus é quem executa essa obra. E por isso o apóstolo Paulo pode dizer: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas no verso primeiro ele pode dizer: não existe mais condenação. Eu sei que existe o mal em mim. Eu conheço a lei e por muitas vezes eu não faço o que a lei manda. Mas minha vida é ainda motivada por esperança, porque eu sei que não tem escrito de dívida sobre a minha vida. Sou perdoado, plenamente perdoado. Não tem nada que possa me separar de Cristo Jesus. Paulo, inclusive, ele agradece a Deus por Cristo Jesus no verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, verso 25 do capítulo 7. Porque somente em Cristo Jesus é que a gente não tem condenação. Mesmo olhando para nós e percebendo que somos ainda pecadores. Mesmo olhando para nós e sabendo que precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Mas o que a gente vive fazendo é exatamente o contrário do que é amar a Deus e amar ao próximo. Mesmo assim, por conta de Cristo, daquilo que Deus executou em Cristo, eu e você, nós não temos nenhuma condenação. E isso é a razão de termos esperança. É razão bastante para a gente se regozijar. É razão bastante para a gente esquecer, ou pelo menos não focar as nossas vistas naquilo que é mal e naquilo que tem nos cercado, ou até mesmo no pecado que tem dilacerado as nossas vidas, quando a gente cai e quando a gente tropeça. Porque no Senhor há possibilidade de restauração, recomeço, perdão. E Paulo demonstra que encontra esperança aqui na salvação de Deus de três formas. Primeiro, Paulo encontra esperança na condenação apagada. Primeira coisa que o versículo faz: agora pois, já nenhuma condenação há. E quando Paulo diz nenhuma, ele está dizendo nenhuma. É preciso entender que todos os nossos delitos estão pagos em Cristo Jesus. E que por mais que você tente esconder algum deles, ou se sentir culpado por algum deles, você precisa entender que somente em Cristo você vai ter
perdão absoluto e nada mais de condenação. É preciso confessar, inclusive, porque todo pecado escondido é pecado que revela coração endurecido. É preciso se entregar, é preciso apresentar diante de Deus. A primeira coisa que o apóstolo Paulo deixa evidente é que não tem mais condenação para aquele que verdadeiramente está em Cristo, está de fato justificado. Lembra que a gente falou de justificação aqui? Que justificação é um ato legal. Imagine se você entrando no tribunal de Deus e você traz consigo todo o seu histórico de delitos. É o que no mundo do crime chama de capivara. Você traz todos os seus crimes, puxa sua ficha. Você está diante de Deus e Ele vai julgar a sua causa. Você sabe que a lei é boa, perfeita, santa. A gente já leu isso aqui, inclusive, capítulo 6, capítulo 7. E diante da lei fica revelado os nossos pecados e Deus vai nos julgar conforme a lei. Então não tem absolvição, não tem possibilidade disso. Mas Deus, na sua graça, enviou o seu Filho, a semelhança de carne, para que na carne julgasse todos os pecados. É por isso que não temos condenação. O ato legal de Deus é exercer a sua justiça em Cristo Jesus ao nosso favor. Então Deus, por sua livre graça, Ele rasga a nossa ficha, nos dizendo que somos justificados pela fé em Cristo Jesus. A gente estudou isso, inclusive, em Romanos capítulo 4, capítulo 5. Pela fé, Abraão foi justificado. Creu e isso lhe foi imputado como justiça. O apóstolo Paulo volta nesse assunto aqui, exatamente para que a gente viva uma vida sem sustentar sobre os nossos ombros nenhuma condenação. Caso contrário, Cristo não foi suficiente. A lei de Deus, inclusive, ela não traz mais condenação sobre nós, porque nós morremos em Cristo e ressurgimos em Cristo. E no capítulo 7, o apóstolo Paulo, capítulo 6, capítulo 7, o apóstolo Paulo vai falar inclusive da lei e da aliança, da ligação que nós temos ou tínhamos com a lei, a semelhança da mulher casada cujo marido falece. Ela não está mais presa a essa aliança, inclusive ela pode contratar novas núpcias. Esses são os termos do apóstolo Paulo. Assim como nós morremos para a lei que trazia condenação para nós, e agora a gente está unido numa nova aliança, que é o que a gente chama da aliança da nova vida em Cristo, aliança da graça, onde não mais somos aceitos por Deus por conta do nosso desempenho, mas sim por conta do que Cristo realizou na cruz do Calvário. Um teólogo chamado F.F. Bruce, ele diz o seguinte: a palavra grega usada por Paulo aqui, katakrima, condenação, não significa provavelmente condenação, mas a punição que se segue à sentença. Assim não há razão para nós, que estamos em Cristo, continuarmos fazendo trabalhos forçados penais, como se nunca tivéssemos sido perdoados e libertados da prisão do pecador. É bem verdade que se pode encontrar alguém servindo a Cristo, cujo o combustível que alimenta o seu serviço a Cristo são culpas por pecados não confessados. Essa é a religião meritória. Ao invés de confessar ao Senhor os meus pecados e abandoná-lo, eu procuro impressionar o Senhor com as minhas obras, para que Ele possa esquecer do mal que eu cometo. Não conheceu a graça. Não conheceu a graça. Isso normalmente é característica daquelas pessoas que pecam e não se arrependem. É por isso que por muitas vezes elas vão se afadigar no trabalho e na obra do Senhor, exatamente pelo fato de achar que elas podem comprar a absolvição por meio do seu exercício e da sua entrega à obra do Senhor.
não conheceram ainda a graça, não conheceram que Deus fala para a gente que em Cristo não há mais condenação, independente daquilo que você tenha feito, independente do que você tenha feito. Então, meus irmãos, é preciso a gente entender que nós não servimos mais ao Senhor para encobrir nossos pecados. Cristo fez isso por nós. A gente serve por gratidão. É isso que precisa alimentar a nossa fé. É isso que precisa nos sustentar de pé na casa do Senhor. É isso que precisa continuar alimentando o nosso coração, no serviço a Cristo, no reino do Senhor. Caso contrário, se não for essa gratidão, se não for uma expressão de um coração que de fato recebeu algo que não merecia e que quer agora, de alguma maneira, agradar aquele que te amou profundamente, você vai servir ao Senhor, mas ainda estar sendo escravizado por o sentimento de culpa e de condenação. Segunda coisa, Paulo encontra esperança na justiça executada. O texto diz: os que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação para os que estão em Cristo. A justiça executada em Cristo é o que nos assegura essa esperança, essa alegria, esse júbilo, desejo de expressar ação de graças. Aqueles que estão em qualquer outro lugar que não seja Cristo, ainda estão debaixo de condenação. Mas aqueles que estão em Cristo, têm a justiça de Cristo aplicada no seu coração. Na cruz, Cristo sofreu tudo o que nós merecíamos, meus irmãos. Não teve uma só iniquidade em que Ele não tenha carregado sobre si. Cristo pagou por todos os delitos, por isso não há mais condenação. E eu quero te alertar, principalmente para esse tempo que a gente tem vivido agora, que tem trago depressão, peso, angústias, amarguras no coração das pessoas. Inclusive, a gente estava conversando isso hoje pela manhã, como que isso, essa época que temos vivido, ela acaba gerando também em nós até mesmo uma ira, um sentimento de revolta com algumas coisas que a gente tem vivido. E pode ser que alguém experimentando essas coisas de uma maneira muito acentuada, comece a se questionar se de fato tem fé, se de fato crê em Jesus. Alguém muito angustiado pode começar a duvidar da própria fé. Mas eu quero te dizer que essa amargura, que essa ansiedade, que essa revolta, ela encontra amparo em Cristo. E obtendo esse perdão que Cristo oferece, continua sobre nós a afirmação de que não há condenação sobre nenhum de nós. Que a gente não precisa ficar desesperado. A justiça de Cristo foi o suficiente para nos colocar de uma vez por todas na posição de incondenáveis. Terceira coisa, Paulo encontra esperança na dissolução da lei do pecado. A gente já falou disso aqui uns capítulos atrás. Olha o verso 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Aqui você precisa entender duas coisas. O apóstolo Paulo fala de muitas coisas aqui e de termos bastante complicados de se entender. Ele fala de enfermidade da lei, impossibilidade da lei. Ele fala de Cristo vindo à semelhança de carne pecaminosa para que Deus condenasse na carne de Cristo o pecado. E isso aqui dá assunto para a gente conversar horas e horas. Fala da encarnação verdadeira de Cristo,
combatendo a ideia do docetismo, né, do primeiro século, de que Cristo tinha somente a aparência de corpo humano, mas ele era só um espírito. Se Cristo fosse somente só um espírito, não tinha havido expiação, ele não tinha condenado na carne, Deus não teria oportunidade de condenar na carne o pecado, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então ele padeceu mesmo no seu físico, na sua humanidade, ele carregou cada um dos nossos pecados, e é por isso que nós podemos dizer que já não há condenação sobre nós. Mas eu quero que você entenda duas coisas aqui, duas coisas somente. Paulo acaba falando para a gente aqui de duas formas dos homens estarem diante de Deus. Uma é debaixo da lei do pecado, e outra é absolvido dessa lei, fora dessa lei. Então o apóstolo Paulo acaba falando aqui das duas alianças, né, ou dos dois pactos. O pacto das obras, que começa com Adão, onde Deus fala: não coma desse fruto, se comeres deles verdadeiramente morrerás. Então Adão sustentava a sua existência diante de Deus por meio da sua obediência. Esse é o pacto das obras. Então, logo depois que Adão fracassa no pacto das obras, Deus propõe o pacto da graça, dizendo que do ventre da mulher viria aquele que pisaria o filho, ou melhor, aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então, por meio do pacto da graça, os homens se apossam pela fé da justiça que Deus iria executar em Cristo, ou da vinda do Messias. E a gente percebe acontecendo exatamente essa coisa. Abel apresenta uma oferta baseada na fé, é bem recebida por Deus. A gente vê Abraão, pela fé, seguindo o conselho de Deus, a proposta do pacto da graça, de pela fé tomarmos posse de todas as bênçãos que Deus tem para seu povo. E essa lei do pecado, ela existia, ou ela passa a existir desde Adão, e ela está oferecendo ou colocando sobre os homens a condenação do pecado. Lembra que eu falei aqui quando a lei de Deus é o espelho que mostra quem de fato nós somos, pecadores? Exatamente isso. No entanto, aqueles que estão na aliança da graça, eles se veem na lei como pecadores, mas eles sabem que pela fé o justo, o santo, o perfeito, o Filho de Deus pagou na cruz do Calvário tudo aquilo que merecíamos. Não há condenação. Um outro teólogo, falando sobre essa aliança, ele fala o seguinte: a velha escravidão da lei foi abolida. O Espírito introduz os crentes numa nova relação como filhos de Deus, nascidos livres. A vida do Espírito não é uma obediência exterior a um código que produz morte, mas também não é um misticismo disforme sem relação com a vontade revelada de Deus. Isso aqui é muito interessante, porque algumas pessoas vão dizer que estão na aliança da graça e elas abandonam a lei de Deus como se não tivessem mais que expressar obediência a Deus por conta da gratidão de ter sido salvo. Então ele está falando aqui de uma religiosidade subjetiva, onde as pessoas vão para um culto e tudo que se faz lá não tem nada a ver com a palavra de Deus e acham que são ainda mais espirituais porque fazem isso. Mas essa nova aliança ou essa nova vida do Espírito, ela é uma proposta da qual a gente não mais sustenta a nossa relação diante de Deus por meio da nossa obediência, mas por meio da promessa que Deus fez de que enviaria o Messias que aniquilaria o último inimigo a ser vencido, que é a morte, o salário do pecado. Então, meus irmãos, concluindo já esse primeiro ponto, e chamando a sua atenção para o verso 3 e para o verso 4, né? Paulo, ele nos mostra de como Deus está totalmente envolvido na salvação dos homens. Porquanto for impossível a lei, primeira coisa que a gente percebe, a lei não era o bastante, não cumpriu o propósito de salvar os homens. Por quê? Porque o pecado entrou desde Adão, e Adão já tinha pelo menos um protótipo da lei, que era não comer do fruto. O pecado entrou o homem fazendo a lei enferma, exatamente pelo fato de na carne o homem trazer a incapacidade de ser fiel plenamente à lei de Deus. E isso então, vendo a impossibilidade da lei e a enfermidade da carne, Deus envia seu próprio Filho
a semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que coisa graciosa, onde aquela vontade pecaminosa que ainda existe dentro de nós, agora ela divide espaço com a vida do Espírito, que é exatamente o poder que nós agora possuímos em Cristo, para dizer não para essa vontade pecaminosa, porque até então éramos escravos dela, até então fazíamos o que ela ordenava, nos vendíamos ao desejo dela. No entanto, agora temos a oportunidade de lutar contra ela. Por isso que o apóstolo Paulo fala: enchei-vos do Espírito, andai no Espírito. Inclusive o apóstolo Paulo chega a falar do que são os frutos da carne e os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito. Então, meus irmãos, em todo o tempo é preciso lembrar que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A esperança, ela está alicerçada na libertação total da culpa que residia sobre nós. Não importa qual seja a situação, estaria bem pior sem Cristo. Pense nisso. Segunda e última verdade que a gente pode aprender desse texto: as inúmeras bênçãos concedidas pelo Espírito Santo é o que também traz esperança ao coração de Paulo diante do seu clamor: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Agora o apóstolo Paulo, a partir do verso 5, 6 até o verso 11, ele começa a falar dessas inúmeras bênçãos que o Espírito Santo concede aos homens, e eu vou me ater em alguma delas aqui. Primeiro, Paulo fala de no mínimo 5 bênçãos concedidas pelo Espírito Santo. A primeira delas, a possibilidade de lutar contra nós mesmos. Já até antecipei esse assunto aqui, do verso 5 ao verso 8. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Perceba que o apóstolo Paulo está fazendo um antagonismo aqui. Aqueles que se alimentam da vontade da carne vão de fato fazer aquilo que a carne apresenta, mas aqueles que estão sendo conduzidos pelo Espírito vão se dar às coisas do Espírito. Agora, a graça disso tudo é perceber que no cristão justificado em Cristo, que tem a nova vida em Cristo, há a possibilidade de escolha, porque sem Cristo, escravo do pecado. Nisso está firmada a esperança do apóstolo Paulo. Ele coloca em oposição a carne e o Espírito. Por carne, o apóstolo Paulo entende não só a nossa natureza condenada à morte por conta do pecado de Adão, mas também a nossa vontade de fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. E essa vontade da carne, o desejo dos prazeres oferecidos pelo pecado, é o que o apóstolo Paulo também chama de pendão da carne. Aqueles que são empurrados, conduzidos, levados, vão de fato se alimentar de frutos que só servem para a vergonha. O apóstolo Paulo fala disso, capítulo 6. Mas aqueles que se dão ao pendão do Espírito, ou que são conduzidos, inclinados ao Espírito, vão colher dos bons frutos da justificação. O Espírito, ele nos libertou da escravidão da carne, e hoje nós temos a possibilidade de fazer o que é certo. O apóstolo Paulo fala da lista das coisas, das obras da carne e das obras do Espírito. Vou citá-lo para vocês, Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, que já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Por que não herdarão o reino de Deus, meus irmãos? Porque ainda estão debaixo da lei do pecado, ainda não experimentaram
pacto da graça oferecido em Cristo Jesus. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Hoje a gente tem a condição de fazer as obras, ou de produzir as obras do Espírito, porque aquele que habita em nós gera esse fruto em nós. A segunda bênção concedida pelo Espírito é nos tornamos habitação de Deus. O apóstolo Paulo também fala disso aqui nesses versos, né? Ele fala no verso 6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E aqui a construção do grego aqui não dá uma ideia de que o apóstolo Paulo está pondo dúvida no coração da igreja de Roma. Não é que ele está dizendo assim, vocês vão ser abençoados pelo Espírito, mas será que vocês têm mesmo o Espírito? Não é essa a ideia. Ele está certo de que eles têm o Espírito, mesmo porque ninguém pode dizer Senhor, Senhor, senão pelo Espírito. Ninguém pode crer em Cristo, senão pelo Espírito Santo de Deus. Então o apóstolo Paulo não está questionando, ele tem certeza que o Espírito Santo habita nesses homens. E um termo que o apóstolo Paulo usa aqui, né, para se referir a nós como habitação, ou o Espírito habitando em nós, é o termo grego oikos, na verdade, oikos, que muito provavelmente é onde vem a nossa palavra, né, do tupi, oca, que significa casa, habitação. O Espírito Santo está em nós como habitação. Essa é a grande verdade que o apóstolo Paulo mostra para a gente aqui. E por isso, aqueles que têm um Espírito, eles têm agora a possibilidade de produzir frutos de justiça. Eu não sei se você também tem esse costume. Hoje eu decidi falar de filme, né? Usar tudo de ilustração de filme. Mas se você viu alguns filmes daqueles antigos, das Odisseias gregas, né? Aqueles que mostravam os semideuses, né? Hércules e tudo. E todas as vezes que você percebe aquela relação dos homens com os deuses gregos, é sempre os homens apresentando um culto aqui e acolá, de uma maneira que tentem minimizar a ira de Deus sobre eles. E os deuses gregos, o panteão grego, sempre também traz uma visão de bastante opressor ao povo, né? Que está debaixo dos seus pés. Então eles usam a prática de vir e ter relações sexuais com as humanas, né? E gerando semideuses, ou então vindo e destruindo um povo. É sempre essa relação assim temerosa. E eu sempre fico pensando em como essas odisseias, essas histórias retratam uma relação de um homem com Deus, mas de um homem que tem um Deus que é opressor, que é inclusive injusto em possuir as suas jovens. Mas como que é a nossa relação com Deus? Um Deus que é tão grande, Criador de todas as coisas, que envia o seu próprio Filho para nos salvar, e que ainda fala que não parou por aí, Ele ainda habita dentro de nós. Como que deveria ser então a nossa vida, e como deveria ser conduzida por uma esperança gloriosa, por uma alegria gloriosa, por um júbilo glorioso, e sabemos que temos um Deus que é capaz de fazer um ato tão grandioso de amor assim, e ainda decidir habitar em cada um de nós. Terceira bênção que a gente recebe por meio do Espírito, por meio das palavras do apóstolo Paulo, recebemos o selo de Deus, verso 9, parte B do verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e o Espírito habita na igreja. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E da mesma forma que o Espírito, a pessoa sem o Espírito identifica que não é propriedade de Deus, a habitação do Espírito em nós identifica que somos de fato a habitação de Deus. É o que o apóstolo Paulo vai falar em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Ele fala de que recebemos o selo do Espírito.
é o que nos identifica como povo de Deus. Então pensem nisso, meus irmãos, pensem nisso. Por mais que o pecado possa cirandar, ou possa às vezes te escravizar, ou possa te ludibriar, as tentações podem vir e possam te fazer naufragar, entenda que tem um Deus, e que a proposta dele para a sua vida é que não é somente salvação, mas que Ele vai estar contigo em todos os momentos. Então é preciso nos alimentar dessa verdade, entendendo que temos o selo, somos de Deus, propriedade exclusiva de Deus. E a quarta bênção que recebemos pelo Espírito recebemos vida no Espírito, verso 10. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Perceba que ainda sofremos em nós a consequência daquilo que Adão iniciou. Todos nós aqui vamos passar pela morte. Todos. O corpo vai ser visitado pela morte física. No entanto, o nosso espírito está vivo. Deus abriu os nossos olhos, Deus abriu os nossos ouvidos, conseguimos ouvir o Evangelho e entendê-lo. Conseguimos ser despertados para as verdades espirituais, as bênçãos inclusive, anunciadas nas Escrituras, que são estendidas a nós. Nós conseguimos perceber isso, e foi Deus quem abriu o nosso entendimento por meio do Espírito. É o nascimento, um novo nascimento que Nicodemos, no primeiro momento da sua conversa com Jesus, não conseguia entender. Isso aconteceu conosco. E tudo isso só foi possível por conta da justiça. Veja que o apóstolo Paulo deixa muito claro, né? O corpo está morto pelo pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça, por conta daquilo que Cristo fez. Então, irmãos, isso precisa aquecer o nosso coração para viver um evangelho vigoroso, cheio de júbilo, cheio de alegria. Nenhum pecado que possa nos derrubar ou nos lance numa situação de desprezo, nada pode tirar essa bênção que recebemos em Cristo Jesus, a não ser que você seja alguém que está deliberadamente decidido a pecar. Aí então você ainda não conheceu o Salvador. Mas se o pecado na sua vida ainda é acidente, ele procede de um engano, o prazer que ele te oferece enganosamente consegue te ludibriar, saiba que não existe condenação sobre a sua vida. Deus quitou tudo, e na justiça de Cristo nós somos absolvidos. E a quinta bênção que recebemos pelo Espírito é ter em nós aquele que trouxe da morte o próprio Cristo. O verso 11, o apóstolo Paulo fala disso. E é interessante, perceba como que o apóstolo Paulo diz essas palavras do verso 11 para animar a igreja. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Se esse texto tem de fato conexão com Romanos 7, 24, onde Paulo diz: quem me livrará do corpo dessa morte? A resposta está aqui. Você sabe quem habita em você? Foi o Deus que no terceiro dia abriu a pedra do sepulcro e levantou o Cristo de lá. Sabe quem pode te livrar do corpo dessa morte? Essa pessoa está dentro de você. É Deus que habita em ti. Portanto, viva com esperança, mesmo que pecado e dificuldades venham sobre a sua vida. Entenda: quem foi capaz de levantar Cristo habita dentro de você. Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte?
esse brado de desespero e de angústia, de frustração do apóstolo Paulo, por não conseguir cumprir a vontade de Deus de maneira plena, ele encontra consolo naquele que tem poder para tirar o nosso corpo da morte. Deus. E nesse momento, meus irmãos, encerrando já, queria te convidar para que a gente fizesse uma oração juntos. Para que essas bênçãos que já nos foram concedidas por meio do Espírito, o Espírito habita em cada um de nós, eu creio nisso, que todos nós estamos aqui só porque o Espírito Santo é quem nos conduz, é quem nos traz, é quem nos consola. O Espírito Santo é quem nos faz entender a obra de Cristo. É o Espírito Santo que nos convence, que nos deixa consternado quando o pecado vem sobre nós. É o Espírito Santo que nos adverte: não faça isso, tome cuidado. Esse Espírito habita em nós, e ele é o próprio Deus. Eu quero te convidar para que a gente faça essa oração diante de Deus, pedindo a Deus para que esse Espírito possa nos alegrar, possa nos trazer júbilo, possa nos trazer paz no coração, possa trazer para a gente consolo para a nossa alma, possa tirar da nossa mente, do nosso coração, pensamentos que nos levam a pensar que somos menores, que somos inferiores, ou que somos indignos da presença de Deus, porque o próprio Deus diz na sua palavra que não tem mais condenação. Que a gente possa apresentar de fato nossa vida diante de Deus e entender que coisa maravilhosa Ele fez em nosso favor, que essas bênçãos estão disponíveis a cada um de nós, e que a nossa vida precisa ser iluminada por essas bênçãos, precisa ser fortalecida por essas bênçãos. Nossa fé, nossa igreja, nosso trabalho, nossa obra, nossa responsabilidade precisa ser iluminada por essas bênçãos. A gente não pode ficar mais servindo como alguém que serve, mas que é condenado. A gente precisa servir como alguém que é livre, cheio de alegria no coração. Vamos fazer essa oração juntos? Feche seus olhos aí. Você que está em casa também, que nos acompanha, você pode se colocar diante de Deus. Senhor, nós queremos nessa noite apresentar nossa vida diante do Senhor, porque é bem provável e é possível que durante todo esse tempo, durante todas as coisas que temos vivido e diante de tanta dificuldade que temos enfrentado, dificuldades psicológicas mesmo, coisas que vêm no nosso coração, que nos trazem tristeza, angústia, que tira a nossa paz, e que por vezes pode até alimentar em nós isso que o apóstolo Paulo expressa na sua oração, que somos miseráveis, e quem pode nos ajudar, quem pode nos livrar disso, quem pode resolver o que está acontecendo conosco, o que tem trago frieza para o nosso coração, ou desânimo, a ponto da gente olhar e perceber que somos desventurados, miseráveis. Mas o apóstolo Paulo oferece para nós resposta para essa pergunta, para esse clamor. Nós temos um Deus que se propôs a nos salvar, e para isso enviou o seu Filho unigênito para encarnar, viver, ser levado à cruz e ao terceiro dia ressurgir, exatamente para que por meio da cruz Ele pudesse levar sobre si todos os nossos delitos, todas as nossas falhas,
todas as iniquidades, todo o mal que habita em nós, foi despejado sobre ele, para que a gente pudesse ter novidade de vida. Então, Senhor Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia quando a gente volta a servir, quando a gente volta a estar diante da Tua presença, mas se comportando como condenados, ao invés de se comportar como quem é liberto. Tenha misericórdia de nós. Eu clamo ao Senhor, Pai, que esse tempo a igreja do Senhor seja visitada por uma ação do Espírito Santo que traga alegria, júbilo, alegria intensa, ó Pai, de poder estar na Tua presença. Como mesmo diz a Tua palavra, alegremos quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de retornar aos trabalhos e também pedir ao Senhor que o Senhor nos livre, nos proteja de todo mal que possa estar diante de nós. Mas antes de tudo, Pai, traga para o nosso coração a alegria de quem tem um Deus Todo-Poderoso habitando dentro de nós. Essa é a nossa oração, Pai, confiados de que o Senhor nos ouve, e que o Senhor nos atende, inclusive. E o que estamos pedindo, ó Pai, não é para a nossa vanglória, mas simplesmente para que a gente sinta contentamento e alegria em servir ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem se pôr de pé, por favor? Para que nós impetremos a bênção. Presbíteros da igreja que estejam aqui presentes, por favor, estenda suas mãos sobre a igreja. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai esteja sobre toda a igreja, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, meus irmãos. Que os irmãos tenham uma boa semana. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um dos irmãos. Aqueles que puderem, por favor, tragam suas doações. E aqueles que estão envolvidos no departamento da igreja, treinamento no sábado pela manhã. Deus abençoe a todos.